Olá, sejam muito bem-vindos à aula de inteligência artificial. Na aula de hoje falaremos sobre busca. Alguns algoritmos de inteligência artificial são agrupados com esse termo, algoritmos de busca. Imagine então aqui o jogo dos 15 números. O objetivo desse jogo é alinhar em ordem crescente os números aqui nos quadrados azuis. Então embaralho aqui esse quadro, essas opções, e movimento os números aqui para essa casa vazia, até chegar nessa ordem aqui crescente dos números. Então imagina um agente inteligente para resolver esse jogo. Um outro problema que pode ser resolvido com os algoritmos de busca é como fazer aqui um agente inteligente sair aqui do caminho A, até a saída do labirinto. Mas notem que esses são exemplos de brinquedo, né? Exemplos de jogos. O mesmo algoritmo que será apresentado nessa aula servirá também para identificar qual é o melhor caminho para sair aqui do ponto A ao ponto B. Todos esses problemas são agrupados no termo problemas de busca. Só que vai ser apresentado aqui como um agente inteligente resolve esses problemas. Qual o melhor caminho que ele tem que seguir. Mas para a gente avançar, eu vou definir alguns termos para a comunicação ficar um pouco mais clara. Um deles é agente. O que é um agente? Então, agente é uma entidade que percebe o ambiente e age sobre o ambiente. Então, a definição de um agente é um carro autodirigível, né? Ele percebe os passageiros, os sinais, se tem algum carro na frente ou não, e ele age sobre o ambiente andando, freando, virando para a esquerda e para a direita. Um outro exemplo de um agente é um robô de limpeza. Um robô de limpeza que limpa a sua residência de forma autônoma. Então, eu coloco ele aqui no chão e ele vai limpando. O que é que ele percebe no ambiente? Se tem sujeira ou não. E como é que ele age no ambiente? Aspirando a sujeira e fazendo o movimento pelo ambiente em que ele está inserido. Um outro tipo de agente, por exemplo, podemos encarar como agente uma máquina de lavar automática. Ela percebe qual é o peso da quantidade de roupas que eu tenho ali na máquina, se tem água ou não, e ela age sobre o ambiente, ou seja, ela centrifuga, retira a água, ela também pode ser encarada como agente inteligente. Especificamente, esses algoritmos de busca podem ser agrupados em agentes baseados em objetivo, né? Então, um agente inteligente, a partir das técnicas que serão apresentadas aqui, pode ser classificado como um agente baseado em objetivo, porque ele tem um objetivo claro a ser atingido. E o que é o estado? O estado é uma configuração do agente e seu ambiente. Por exemplo, isso aqui é um estado, certo? O agente aqui, imagina um agente inteligente que vai resolver esse jogo. Esse é um estado possível das peças. Então, eu chamo isso aqui de estado. Então, aqui eu tenho 3 estados possíveis para esse jogo em questão. Então, nós temos aqui, ou seja, uma configuração do agente e do seu ambiente. O que é o estado inicial? É o estado que o agente inicia. Imagine que o jogo, então, começa aqui com esse estado A. Então, esse é o estado inicial do jogo. Certo? Aqui nós temos um exemplo de um estado inicial para esse jogo das 15 peças. O que são ações? São escolhas que eu vou poder realizar nesses estados. Por exemplo, só que antes do exemplo, vamos transformar isso aqui para uma linguagem mais matemática. Porque disso vai ser derivado um algoritmo, né? Então, o que quer dizer ações? Ações pode ser interpretado também como uma função. Uma função aqui chamada ações. Eu passo o estado e essa função retorna o conjunto de ações que podem ser executadas no ambiente. Ou seja, imagine esse estado. Eu quero saber quais as ações possíveis nesse estado. Então pode ser 6 para a esquerda, 1 para baixo, 6 para a direita, 1 para baixo, 10 para a esquerda e 15 para cima. Então eu vou ter uma função onde eu passo o estado e ele retorna as ações possíveis. Então, o que são ações, né? As ações, então, são essas, né? 1 para a esquerda, 2 para a direita, 3 para cima. Isso são ações. Agora, ok. Como é que eu junto as ações com o estado? Então, eu tenho uma função, que é chamada modelo de transição.
ele é o estado retornado ao se aplicar uma ação determinada àquele estado. Ou seja, suponha que eu tenha esse estado e eu executo uma ação nesse estado. O próximo estado que esse jogo vai existir, então, é uma função, né, o resultado de uma função chamada modelo de transição. Por exemplo, como é a função do modelo de transição? É chamada de result. Eu passo o estado atual, passo a ação, e ele vai retornar o estado que é resultado dessa ação. Ou seja, ele vai retornar um novo estado. Por exemplo, vemos aqui de uma forma gráfica. Eu tenho esse estado, passo essa ação para essa função, para esse modelo de transição, e ele vai me retornar esse novo estado. Então essas são etapas, partes do meu código que eu preciso para que o agente consiga encontrar a melhor solução para resolver esse quebra-cabeça. Isso a gente chama de modelo de transição. É um modelo que une o estado e a ação e apresenta a nova ação. E o que é espaço de estados, então? É o conjunto de todos os estados que são alcançáveis a partir do estado inicial, a partir de qualquer sequência de ações. Então, todas as opções possíveis eu chamo de espaço de estado. Veja aqui, essa é a posição inicial, com as peças desorganizadas. Cada transição, certo? É um novo estado. Essa transição é realizada a partir de uma ação permitida nesse estado inicial. E todas essas opções, isso aqui cresce, né, muito mais, isso aqui é só um recorte, é chamado espaço de estados. Isso é uma representação gráfica, é uma instância do problema dos jogos de 15 números. Mas para facilitar, né, o processo de visualização de como resolver um problema desse tipo, imagine que cada estado, cada bolinha dessa é um estado daquele jogo, certo? E a linha que conecta os estados é a transição. A partir de uma ação, nesse estado inicial, ele vai mudando de estado até o meu estado objetivo. Então, eu preciso também ter uma função que retorne o objetivo, ou seja, uma função chamada teste de objetivo. Eu tenho que ter um meio para determinar quando o estado é o estado objetivo. Ou seja, eu tenho lá aqui no código tem uma função que me retorne, realmente esse é o estado objetivo que eu quero alcançar. Além disso, nós temos o custo do caminho, que é um custo numérico associado a determinado passo na ação. Ou seja, a cada ação eu vou ter um custo. Imagine esse espaço de estados, onde eu tenho, né, vários estados, aqui definido por letras. O modelo de transição entre os estados é demonstrado pela seta, só que cada ação, cada mudança dessa de estado tem um custo. Imagine que o custo seja diferente entre os estados, certo? O custo de eu ir do estado C para o estado A é um custo maior. Para o exemplo do jogo de 15 números, eu posso admitir que o custo é sempre 1, ou seja, cada vez que eu movimento uma peça, eu vou ter um custo de 1. Então, se eu precisar movimentar 15 vezes para eu poder chegar naquele estado inicial do jogo de 15 números, então eu vou ter o custo para eu poder resolver esse problema vai ser 15. Ok? Então, consolidando. Para eu resolver um problema de busca, eu preciso saber, primeiro, qual é o estado inicial, né, do meu ambiente, do meu agente. Onde é que ele se encontra? Quais as ações permitidas para aquele agente, né? Isso aqui é transformado numa função chamada ações, onde eu passo o estado e ele me retorna quais as ações permitidas naquele agente, naquele momento. O modelo de transição, que liga o estado à ação. Ou seja, se eu aplicar uma ação em determinado estado, qual é esse novo estado, né? Essa transição entre estados? Eu preciso ter isso, né, de alguma forma no meu projeto. O teste de objetivo, eu preciso saber que eu cheguei no objetivo. Se o meu objetivo é viajar da cidade A para a cidade B, e eu cheguei na cidade B, então eu alcancei o objetivo. E essa informação do custo do caminho, então eu medi qual algoritmo é mais eficiente, se ele atingiu o menor caminho possível, eu tenho essa medida chamada custo de caminho, que me retorna qual foi o custo para o meu agente atingir o meu objetivo.
Certo? Então, ok, tendo essas variáveis do meu algoritmo, depois que eu descobri a solução, né, eu retorno à solução. O que é a solução? A solução é a sequência de ações que leva do estado inicial até o estado objetivo. Ou seja, depois que eu encontrar a minha solução, eu preciso de ter alguma forma de retornar a solução. Olha, a solução, para poder chegar no A no ponto B, ela é seguindo esses passos. Já o que é a solução ótima? A solução ótima é a solução que tem o menor custo de caminho entre todas as soluções. Ou seja, suponha que o objetivo seja chegar no ponto A, viajar daqui de Maceió para Viçosa. Suponha que eu tenha dois caminhos, né? Então, os dois caminhos chegam em Viçosa. Então, essas duas são duas soluções válidas. Só que eu tenho uma solução que tem o menor custo. E o custo, no caso, então, é a distância. É quanto tempo, melhor dizendo, é quanto tempo eu levo para sair de Maceió para Viçosa. Então, a solução ótima é a solução que tem o menor custo. Dentre todas as soluções, a solução ótima é aquela que chegou no resultado, no objetivo, mas com custo menor. Além disso, eu preciso também manter, para eu poder retornar uma solução, uma estrutura, né, um tipo de dado chamado de nó. Ou seja, para eu poder entregar a solução, eu tenho que armazenar um nó, onde o nó é uma estrutura de dados. E o que é que esse nó vai ter? Primeiro, o estado atual do nó, a estrutura de dados vai ter o estado. Vai ter o nó pai, ou seja, ele vai saber de onde ele veio, qual é o estado anterior. A ação, ou seja, que ação é essa? A ação aplicada ao nó pai para chegar a esse nó. O nó sabe, então, qual é o nó anterior e qual ação aplicada no nó anterior gerou seu estado inicial. E o custo de caminho. Então, tendo essa estrutura armazenada, eu posso retornar essa estrutura como solução. Ok, tendo então todas as definições apresentadas, qual é a abordagem então que um agente inteligente utiliza para resolver um problema de busca? Existem algumas abordagens, mas de forma mais geral, elas se concentram nessa proposta. Primeiro, o computador não tem espaço e memória para manter, geralmente, todas as opções disponíveis para o problema. Eu não posso, por exemplo, imaginar um jogo de xadrez e eu tenho todas as opções, todos os fluxos, todos os caminhos possíveis. Muitas vezes o problema ele transcende a capacidade computacional naquele momento. Então, para isso, mas como é que eu posso resolver esse problema, mesmo sem ter uma capacidade para manter todos esses caminhos? Bom, eu crio uma fronteira. Então, a fronteira é um tipo de dado também que eu vou utilizar para poder resolver esse problema. Então, primeiro eu começo com a fronteira, certo? Que é um espaço menor. E o que é que tem nessa fronteira? A princípio nada, mas ela vai ter no início o estado inicial. Então, minha fronteira tem um estado inicial. É onde eu estou. Então, eu sigo aqui esse algoritmo até chegar no objetivo. Primeiro, ele entra no loop. Se a fronteira estiver vazia, então não tem solução. Na primeira execução aqui não é o caso, porque a fronteira tem um estado inicial. Ele só vai chegar nisso aqui se eu realmente não conseguir chegar lá no meu objetivo. Então eu sigo esses passos. Eu removo um nó da fronteira, eu tenho uma fronteira, eu removo um nó. Se o nó contém o objetivo, ok, eu cheguei na solução. Retorno a minha estrutura de nós. Se não, nó não é objetivo, ele expande o nó e adiciona os nós adjacentes a essa fronteira. Eu vou fazer isso aqui passo a passo para fixar. Imagine o seguinte, imagine o mesmo problema dos 15 números ou um problema de... Só que para ser mais didático, imagine que eu quero chegar no ponto A ou ponto E. O ponto A é a posição inicial do meu jogo e o ponto E é o meu estado objetivo, que é o joguinho ordenado. Ou imagine melhor que eu queira ir do ponto A, que é Maceió, para o ponto E, que é Viçosa. Sendo que aqui é uma outra cidade. Aqui são cidades que eu passo para poder chegar no meu estado objetivo. Aqui é uma cidade diferente. Aqui é São Miguel. Então, meu objetivo aqui vai ser como é que um agente inteligente vai encontrar um caminho de A para E. Então, eu tenho a minha estrutura de dados aqui. Isso aqui vai ser realmente uma estrutura de dados lá dentro do meu programa, que eu vou chamar ela de fronteira. Certo? Começa a fronteira com o estado inicial. Então, eu pego o estado inicial A
e trago aqui para a fronteira. Joia, ok. Depois eu fico aqui no loop. A fronteira está vazia? Não. Se ela tivesse vazia, eu não ia ter encontrado solução nenhuma. Não. Então vou até pular isso aqui, porque a fronteira, nesse caso aqui, eu vou encontrar um resultado. Removo o nó da fronteira. Então eu tenho qual é o nó que eu tenho na fronteira? O A. Eu removo o A. Ok. Eu só marquei ele aqui para ele ficar fixo, que a gente vai ter que trabalhar com esse nó. Eu removi o nó da fronteira. Segui o próximo passo aqui, um algoritmo tem passo a passo. Segui o próximo passo. Se o nó contém o estado objetivo, então retorna a solução. A é o objetivo? Não. Certo? A é o estado inicial. Então eu pulo aqui para o próximo passo. Expanda o nó, que é o A, adicionando os nós resultantes na fronteira. Então eu expando o A, né? Quais são os nós, quais são os estados adjacentes ao A, pego e jogo na fronteira. Aqui do A, eu só posso ir para o caminho B. Ok, então trouxe o B aqui para a fronteira. Então volto aqui no loop. A fronteira está vazia? Não, eu tenho B. Removo o nó da fronteira, removo o B. Só que eu vou marcar ele aqui para não esquecer. Removi da fronteira. O nó contém o estado objetivo? B é onde eu quero chegar? Não, eu quero chegar no E. Certo? E aí expanda o nó, adicionando os nós resultantes na fronteira. Quais são os nós resultantes? C e D. Então eu pego aqui o nó B, expando, pego C e D e jogo na fronteira. Note que a minha fronteira, ou seja, a minha estrutura de dados, ela está trabalhando com uma quantidade reduzida de nós. Ela não está trabalhando com toda a árvore. Muitas vezes isso aqui é impossível, né, transpor para uma estrutura de dados. Não é esse o objetivo. O objetivo é com poucos passos no fluxo chegar no resultado. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha fronteira. A minha fronteira tem os nós C e D. Volto aqui no algoritmo. A fronteira está vazia? Não. Removo o nó da fronteira. A questão é, qual é o nó que eu vou remover agora? A princípio, vamos pegar o nó aleatório. Eu vou pegar esse nó, vou pegar o C. Ok, peguei um nó aleatório, peguei o nó à esquerda. O nó contém o estado objetivo? Não, ainda não. Expanda o nó, adicionando o nó resultante na fronteira. Então, eu expando o nó C. Se eu expandir o C, é o E. Pego o E e jogo aqui na fronteira. Ok. Agora, aleatoriamente, eu vou pegar um outro nó. Eu vou pegar primeiro aqui o E. Opa, vamos lá. A fronteira está vazia? Não. Eu já removi o nó da fronteira, né? Já removi o E. O E contém o estado objetivo? Sim. Né? O objetivo é chegar aqui no E. Então, retorne a solução. Então, retorne, né? Para aqui o fluxo e ele retorna como chegar aqui do A para o E, de trás para frente. Então, ele sai daqui do E, ele sabe que ele veio do C, o C veio do B e o B veio do A. Então, o agente inteligente, seguindo esse algoritmo, vai chegar no estado objetivo, seja ele, né, qual eu definir. Tudo bem, mas esse algoritmo ele resolve todos os problemas de busca? Bom, imagine que nesse problema de busca exista uma forma de voltar do caminho B para o caminho A. Né? Tanto pode ser o jogo de 15 números, onde eu posso mover a peça de trás para frente, ou o problema de busca de endereço. Eu quero aqui de Maceió, mas aqui uma rotatória, e eu posso seguir os caminhos C ou de eu voltar. Nesse caso, o que é que vocês acham que vai acontecer? Será que esse algoritmo ele iria conseguir sempre encontrar o estado objetivo? Vamos lá. Então eu pego o primeiro nó, carrego para a fronteira, certo? Tiro o nó da fronteira e expando o nó. Pego o B para cá, ok. Tiro o nó da fronteira, tiro o B, certo? Expando o B, trago C e D. Só que na expansão do B, eu tenho C, D e A. Né? Veja que há uma rota entre, né, a partir de B, indo para D, indo para C, indo para A. Então eu trouxe aqui para a fronteira de novo A, C e D. Vamos supor que eu pego aleatoriamente aqui essa fronteira. Pego o A de novo. Ou seja, ele voltou. Então ele pode ficar aqui nesse loop, indo para A, para o B e não chegar nunca no estado objetivo. Então, para a gente resolver esse problema, né, podemos fazer uma revisão no algoritmo. Ou seja, armazenar os nós que já foram visitados,
e na hora de expandir os nós, não passa mais por eles. Ou seja, é o mesmo algoritmo inicial, só que dessa vez tem uma outra estrutura de dados, além da fronteira, que é um conjunto vazio. Ele armazena os nós que já foram explorados. Quando o nó for explorado, ele vai também para essa estrutura. E aqui, né? Ou seja, eu verifico se a fronteira está vazia, se não tiver, não tem solução, removo o nó da fronteira. Se o nó contiver o nó objetivo, eu retorno a solução. Mas eu adiciono aqui esse novo passo. Adiciono o nó ao conjunto de nós que já foi explorado. Então, se o nó já foi explorado, eu adiciono essa estrutura. E na hora da expansão, eu só vou adicionar o nó na fronteira caso eles não estejam na fronteira e caso eles não estejam no conjunto de nós explorados. Ou seja, nem eu duplico, nem eu coloco na fronteira se eu já explorei esse nó. Então, tendo essa estrutura de dados, a gente consegue contemplar esse tipo de problema. Certo? E para a gente selecionar o nó na fronteira, que tal se a gente utilizar uma estrutura chamada de pilha? Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Né? Então, à medida que ele for adicionando os nós na fronteira, o último que entrar é o que eu seleciono.